Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Aqui é o canal Geoforça, o seu canal de quase todo dia. Quase todo dia nós temos uma live falando sobre geopolítica, te atualizando sobre todos os conflitos que estão acontecendo, os mais preeminentes, com aquele índice de acerto que só a gente tem. É só provar, é tudo facilmente comprovado, né? E temos também aquela pincelada no Brasil, porque o Brasil é a encruzilhada do mundo e nós vivemos aqui. E se você não gosta, lamento. Se você veio para aqui para torcer, lamento mais um pouco, porque eu não tenho político de estimação, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou da verdade. Eu falo para você o que você deveria ouvir das pessoas, com franqueza, com pureza de alma. Eu falo o que eu acho, o que vem de dentro. Nada é planejado aqui. Não tem grande planejamento. Meu programa não tem planejamento. São pontos. Eu só coloco os pontos e depois a gente vem desenvolvendo esses pontos. É o meu pensamento, é o nosso pensamento, é um pensamento nacionalista, trabalhista, com um fundo social grande, quer seja de esquerda ou de direita. Criaram ícones nesse Brasil, criaram uma série de situações, criaram uma grande farsa, que você, às vezes, faz parte dela, você vai saber disso hoje. Um pouquinho, mais uma vez, um drops, uma gotinha, né, sobre esse assunto. Mas a gente fala, a gente aborda hoje. Olha, daqui a pouquinho, no canal Rubem Gonzalez tem Putinder. E amanhã de manhã tem o Pão na Chapa. A turma do Pão na Chapa teve no domingo aqui. Conteúdo ótimo. Saída. Amanhã eu vou ver se dou uma passada lá, se eu puder. Estou trabalhando muito e ganhando pouco, graças a Deus. Mas o importante é a luta. Vamos todos à luta, filhos da pátria. Ou filhos da pauta. Ou somos filhos da pátria ou filhos da pauta, ou filhos dos dois. Cruzou a pauta com a pátria e saímos nós. Então, gente, a primeira coisa que eu vou pedir para você, que eu peço todos os dias, por favor, inscreva-se no canal, seja membro do nosso grupo, faça parte da nossa equipe, se junte a nós, R$ 4,99 por mês, você é sócio dessa maravilha. Eu tenho lives exclusivas para você que eu não estou fazendo, porque eu estou atrasado, porque eu não tenho tempo, que estou trabalhando muito. Estou trabalhando num projeto e eu sou obrigado a fazer só essa live exprimida aqui. Estou dormindo 3 horas por noite. Não, você não ouviu errado, não. É 3 horas por noite que eu durmo. 3, 4 horas. Que 4 horas? Eu não lembro a última vez que eu dormi 4 horas. Então é o seguinte, conto com a presença de vocês. Se você quiser ajudar o canal, está aí o nosso Pix, está aí a Superchat, mas o nosso conteúdo sempre é 100% gratuito. E aqui não há discriminação em quem ajuda e quem não ajuda, não. Quem ajuda, ajuda por todo mundo. Mantenha esse espaço aqui aberto. Só isso. Nós nunca vamos conseguir um patrocínio, porque patrocínio aqui no Brasil é uma litigância de má-fé. Você, quando alguém coloca, está comprando a sua alma, está te comprando, e aqui não tem ninguém à venda. Aqui não tem nada à venda. Alguns estão à venda, podem até estar. Eu não estou, e tem muita gente que não está também. Então, por favor, por favor, por favor, cuidado com as minhas palavras. As minhas palavras não são de ofensa a ninguém. Amigo, aliado, nem é inimigo. Porque amigo meu não tem defeito, inimigo, se não tiver, opõe. Eu falo as coisas de forma genérica. Ninguém precisa vestir carapuça, ninguém precisa fazer nada. Eu falo, tem gente que é vendido, tem gente que se vende. E tem gente que não se vende. E tem gente que não quer isso, não quer aquilo. Eu sou um desses. Se você é junto comigo, é só vir junto, na minha. E eu, antes de dar um alô para vocês, eu vou fazer o primeiro corte da noite. Esse corte da noite é uma produção que não é minha, e eu não me aproprio indebitamente de produção intelectual de ninguém. Fizeram muito isso comigo, e eu jamais faria isso. Isso daqui, esse corte, de autoria do César Benjamin. Não o conheço pessoalmente, já ouvi falar nele. César Benjamin
que fez essa matéria aqui, esse material, que chegou às minhas mãos, e eu não publicaria se não soubesse o nome do autor. Tá? Não estou fazendo por escusas, por me excluir. Não fui eu. Não. Eu estou falando, eu concordo com grau, número e gênero. Estou junto. Assinaria embaixo. Só não assinaria mesmo, porque seria um roubo intelectual. Então, não faria isso. Né? Mas assino embaixo, concordo com tudo. Fecha em grau, número e gênero com o que eu penso. Não conheço a linha do César Benjamin, não tenho contato com ele, né? Mas eu quero saber que o que eu sempre falei, eu repito. O meu negócio é a mensagem. O mensageiro pouco importa. Ótimo. Escrevendo isso não pode ser nenhuma toupeira, né? Bem, na última semana do seu governo na Bahia, entre o Natal e o Ano Novo, Jacques Wagner fez passar uma lei que lhe concedia pela vida inteira, bem como aos seus sucessores, salário integral, carro oficial, com motorista e segurança. O meu react nisso seria um react, né? Como está na moda falar, assim, como é bom estar num país rico. César Benjamin não escreveu isso, mas claro que ele concorda com isso. Como é bom viver num país rico, onde o povo não tem problema, onde a Marina, foi a Marina, né, do próprio PT, que disse que tem 120 milhões de pessoas passando fome. Graças a Deus, o Jacques Wagner já está garantindo o futuro dele e dos seus. A lei passou. Rui Costa governou a mesma Bahia até o último 31 de dezembro. Adquiriu esses direitos. Agora, chefiando a Casa Civil do governo Lula, indicou a própria esposa para compor o Tribunal de Contas. Isso é para você de esquerda que fica reclamando do fisiologismo da direita. Na realidade, não existe nem esquerda nem direita. Vocês são a mesma coisa. A mesma coisa. As contas do governo Rui Costa serão julgadas pela esposa do Rui Costa. Muito conveniente. Aliás, a indicação será confirmada pela Assembleia Legislativa, onde ele já comprou todo mundo, pois os deputados veem nessas demandas esdrúxulas uma excelente oportunidade para barganhar suas próprias vantagens. Eu aprovo ela e você aprova isso. Votam nas esposas, mas apresentam a conta. E a conta, adivinha quem paga? Nós. Quanto maior a imoralidade, maior o preço. Todos ganham, menos a gente. Levantamento do jornal o Globo mostra que 32% dos integrantes dos tribunais de contas dos estados, essa excrescência, que exige apenas notório saber e notório indicar. O notório saber não é necessário, o notório indicar, sim. São parentes de políticos que as nomearam. A percentagem deve estar subestimada, fala o Benjamin, pois só se refere a parentes próximos, fáceis de identificar. Pelo menos 6 esposas de ex-governadores estão nesses tribunais. Todas julgaram as contas dos respectivos maridos. Que belo, que lindo, maravilha, que emocionante. Titulares eventuais de cargos públicos realizam sem pudor uma apropriação privada das instituições que dirigem provisoriamente. Quem vai para um tribunal de contas passa a perseguir desafetos e proteger amigos. Quem vai para uma secretaria pensa logo na própria carreira política. Quem controla orçamentos escolhe os empresários que vencerão licitações. Os interesses pessoais prevalecem. Por isso, cargos são moeda de troca, muito valorizada na política brasileira, claro. Por isso que o MDB só fica com o PT se ganhar o ministério tal, a secretaria tal e tal e tal. Você acha que aquilo é para quê? Para trabalhar pelo país? Tolinho. Isso perpassa direita e esquerda, concordo. Mais um ponto em comum entre a gente. Executivo, legislativo e judiciário. É uma cultura, é uma cultura. No Brasil, a bandalha é um direito adquirido. Foi para isso que nós tiramos os militares. Foi para acabar com isso. Foi para acabar com isso. Esse é o Circo Brasil. O circo onde o palhaço é você. Isso tem jeito? Vamos lá jogar corda? Não, isso tem jeito. Isso tem jeito. Mas não é comendo pelas beiradas, é indo no meio. É mostrando toda a sua indignação. É você não cair em armadilhas. Quer ver uma armadilha? Eu vou te falar de uma armadilha. Isso aqui já é meu. Obrigado, Benjamin.
copiei o seu conteúdo. Eu digo para você que, enquanto você se presta ao ridículo papel, né, ou se presta de participar de uma falsa briga entre esquerda e direita, entre uma esquerda que não existe e uma direita que faz de conta, que se revezam no poder e tentam apenas satanizar o outro lado. Afinal, é bom que o povo não descubra que essa guerra fajuta é apenas para encobrir o óbvio. É isso que é feito. Ambos os bandos são compostos de criminosos, bandoleiros, entreguistas e ladrões parasitários da coisa pública. Luladrão, micheque, mais 500 termos pejorativos são e serão usados pelos que se revezam no poder, enquanto você fica cada vez mais pobre, mais vulnerável. Este aparente caos em que você vive é fruto de um belo planejamento dessa turma. São eles, no final, que se aboletam nos cargos, no poder, em tudo. A nova república, vindo depois da ditadura militar, é composta, em sua maioria esmagadora, por bandidos, facínoras, marginais, que sempre tentam tirar o máximo de você e te dar o mínimo de volta, colocar a família, colocar todos ali dentro, vender o país, retalhar o país. O que Getúlio fez, o que os presidentes militares fizeram, o que outros presidentes nesse intervalo fizeram, foi tudo doado, destruído, corroído por essa destruição em massa que acontece. Hoje eu vi uma situação muito engraçada, ridícula até. Isso aqui, que foi a CNN, chapa branca, Partido Democrata Americano, a Fox é republicana, Partido Republicano Americano, que nós somos a subcultura de lá. Né? Agora, não tem nada de hilário ver a CNN tentando atacar o Bolsonaro pelo episódio das joias da Arábia, mas, ao mesmo tempo, querendo defender o neoliberalismo destruidor do Brasil, ao qual o Bolsonaro faz parte. Querem imprimir ao Bolsonaro um perfil de ladrão, mas, ao mesmo tempo, tentam ridicularizar a ideia que as joias teriam sido como se fosse um complemento de propina pela doação do patrimônio público à nefasta empresa de comunicação. Chama isso uma histeria de petistas históricos que miram nessa direção e simplesmente tentam dizer que, olha, se foi por outro motivo, não foi pela privatização, que privatizar um bem por 1/3 do seu preço e ainda financiar aquilo e depois alugar aquilo, isso é normal. Entre a cruz e a espada, entre a cruz e a caldeirinha, ficamos nesse malabarismo entre uma falsa esquerda, uma direita farsesca e a gente que é obrigado a assistir isso tudo. A única coisa que vemos e assistimos são factoides o tempo todo. Factoides e mais factoides. Agora temos o ministro lá, o do Corpício, o lindo, né? Porque agora ele vai caçar, vai pegar o Bolsonaro e já começou o rasga-rasga. Já começou a briga. Quem é melhor, quem é pior, quem é mais ladrão, quem é menos ladrão, quem é mais safado, quem é menos safado. Uma briga em glória onde, mais uma vez, o perdedor é você. Você entra nessa narrativa. O Brasil é tão surreal que o gaúcho, é sério, o gaúcho escravizador de baianos é baiano de nascimento. Ou seja, nem gaúcho era baiano. Isso é só para vocês terem uma ideia, um apanhado do saracutá, da bagunça que é isso aqui. Nessa aparente democracia, aonde você não tem direito a nada, a não ser o salário miserável, não tem direito à correção do imposto de renda, não tem direito a porra nenhuma. A renda do brasileiro cai, eles taxam o preço, a taxa de juros aonde quiserem, aonde bem entenderem, fazem o que querem, e você acha que tem democracia porque já está podendo dar um beijo num macho igual a você na rua, ou porque você agora pode falar todos, porque está liberado. Cada um pode ter o sexo que quiser, cada um pode escolher o que quiser. E você vai para a rua escolher
e brigar, discutir, porque você é de esquerda, você é comunista. Comunista. Tu não sabe nem o que é comunismo. Nem quem chama você de comunista sabe o que é comunista. Mas o outro é fascista? Fascista. Você não sabe nem o que é fascista. Você nunca soube. Tem ideia do que é. É uma palavra que casou bonita na sua boca como ofensa, porque foi popularizada pela energúmena da ex-presidenta do Brasil. Aqui ia ser presidenta dos BRICS, mas, como se diz na Espanha, parece que cagou-lhe um candeante. Como um candeante cagou delante de meu amigo Eduardo Moreira, o homem que não queria de jeito nenhum ser indicado. Eu fiz aqui a minha rede de preces para você não ser indicado, fiz mais algumas coisinhas, tá? E você acabou não indicado. E junto com a sua não indicação, que você não queria, que você nem tinha feito lobby para isso, João, fora a ameaça de me processar, agora você virou um indignado, um crítico do PT. Gente, que postura, que mudança de postura, né? Mexa em alguns valores pouco valoráveis de algumas pessoas e você vai descobrir quem elas são. De um momento para cá, o nosso amigo Eduardo Moreira, quem eu gosto muito, apesar de ele ter ameaçado me processar, eu já vi tanto conteúdo que ele chupou aqui no meu canal, nunca cobrei royalty, Eduardo, nunca cobrei royalty seu, tinha programa seu que era cópia do meu, cópia, mas tudo bem, você pode fazer isso, eu não ligo. Podíamos, de vez em quando, fazer um pix aqui para ajudar a gente, né? Afinal de contas, você é banqueiro e subentende-se que banqueiro é milionário, ex-banqueiro, banqueiro arrependido, tomando um chazinho. Ele não foi para o conselho da Petrobras. O presidente da Petrobras, o ministro acima dele, nomearam quem bem entenderam, cacaram para o Lula. E o Lula, como um presidente firme e forte, como um bom fantoche, o que ele fez? Isso que você está pensando. Nada. Não fez nada porque ele não pode fazer nada. Jean Paul Prates já foi lá limpar o Prates, como diria. Prates é identitário, né? Prates, tudes, nodes. Na linguagem do Mussum, no mussunês, o Prates foi lá e bateu o pé para encher o rabo dos sócios minoritários levarem o dinheiro. A turma de Wall Street, deixando um pouquinho na farinha Lima, que a farinha Lima vai do preto. Sim. Segundo, um amigo petista disse que foi estratégia. É aquela estratégia. Joaquim, como que o brasileiro é burro? Esse Joaquim é Joaquim São. Não. Os indicados trazem mais votos e fazem acerto. Não tem voto. Joaquim, este brasileiro é burro. Estamos atravessando de Tóquio, aí perto de Braga e Lisboa, para o Brasil, né? E eu falei para este gajo que eu era viado. E eu não acho, ele está me comendo a viagem inteira pensando que eu sou viado. Tá? Gente, nada como um dia atrás do outro. O tempo e a falta de banner é o senhor da razão. O dinheiro que falta é a intolerância que cresce. A crítica, ela se torna inversamente proporcional aos feitos não alcançados, a indicação que não veio, a boquinha que não apareceu. Tem um navio cheio de gente que ainda não ganhou nada, não recebeu nada, mas o Lula também não pode tudo. Diga-se de passagem, o Lula pode quase nada. O Lula é um fantoche, é um boneco, um cara que assumiu que iria acabar com o PPI e a gasolina já aumentou, o repasse de dinheiro para os acionistas é recorde, o presidente da empresa é um privatista, é um anti-Petrobras, a Petrobras não investe, porque o dinheiro do investimento está indo tudo para o bolso dos rentistas,
E o Brasil desceu mais meio metro. Tome, pega um balde e joga água para fora. Cuidado, que alguém pode ter roubado o fundo. O PT pode ter roubado o fundo do banco, do balde. Né? E nessa espiral invertida, descendente, a gente só vai piorando, piorando, piorando. Hoje teve Janja na TV Brasil. Janja, deixa-me ver. Tem um programa lá. Janja, vulgo Rosângela da Silva. Ela dizem uns que foi apresentadora, outros dizem que não. Ela esteve lá só como convidada, né? Até porque, se ela for para lá, é inconstitucional. Mas aqui isso daí não é negócio. Ela foi lá no tal de Papo de Suspeito. Oh, não, Papo de Suspeito, não, Papo de Respeito. Um programa lá. E aparecendo, porque uma coisa que a gente não pode negar é um mérito que a nossa primeira-dama tem, nossa ou de vocês, que é o famoso LPM, louca por mídia. Ninguém gosta mais de um holofote, ninguém gosta. Eu tenho medo que essa senhora, essa primeira-dama, numa noite chuvosa, vendo um carro vindo com um farol só, pensar que é um holofote e ser atropelada. Eu tenho pena disso. Tomem cuidado, vocês que são de segurança da Janja, vulgo Rosângela da Silva, né, para não ter cuidado com isso aí. E, dito isto, feita essa primeira apresentação dessa live, que vai ser rapidinho, eu vou aqui falar com vocês. Mais uma vez, eu peço, se inscreva no canal, faça parte do nosso grupo, seja membro da nossa equipe aqui, junte com a gente, R$ 4,99 por mês. O resto, se for milhões de dólares, vocês avisam que eu mando um banqueiro aí pegar. Vamos aqui, vamos à La Playa. Deixa eu falar com vocês. Deixa eu dizer que te amo. Luiz Antônio Lapa, meu amigo, Luiz Vilar. Rubão, alguns canais sérios do exterior estão falando em grande derrota da Rússia em Bakhmut. É verdade. Qual canal sério lá de fora? Me mostra um. Me mostra um canal sério lá de fora. Eu não conheço nenhum. Eu, honestamente, estou para conhecer algum. Canal sério que entra aqui realmente é um negócio meio difícil. Rubem, essa história do senador dos Estados Unidos que invadiu o México vai acabar mal para o México ou para os Estados Unidos? Olha, tudo no atual momento está terminando mal para os Estados Unidos, e eu vou explicar isso no final. Sidney Heraldo Ruela, Rubem, boa noite. Meu saudoso avô oriundo de Granada dizia há 60 anos, Ninho, la Amazônia es de los americanos. E eu pensava que a idade avançada dele distorcia a realidade. O senil era eu, era você, somos nós. Quando seremos um país de segundo mundo? A hora que o pessoal de primeiro mundo, a hora que o primeiro mundo e o segundo mundo cair para a segunda e terceira divisão. Aí a gente sobe. Alessandro Melo, obrigado pela colaboração. Boa noite, Rubão. Essas pás russas são de 120 milímetros, 155 milímetros ou hipersônica? Não, olha, o serviço secreto inglês provavelmente está de piada, então pagamento atrasado. Aí disseram que os militares russos estão usando pás para lutar. Você imagina se estivessem usando armas. Já pensou se der uma arma de fogo para esse pessoal? Não. Godzilla Baby, Antônio Florentino, Alisson Geraldo, obrigado pela colaboração. Yuri Andropov foi quem matou Leonid Brezhnev, judeu, sionista. Andropov, chefe da KGB, teve curta carreira, né? E foi ele que começou a desmoronar a União Soviética. Rubem Coca-Zero, fala, meu amigo, a ruptura sino-soviética nunca existiu de fato. Foi sempre para inglês ver. China e Rússia são fortes aliados desde 1950, unidos no mesmo nível Estados Unidos e Canadá, e vão juntos no pau, com certeza.
você faz essa leitura, eu também, mas os tolos do mundo não acreditaram. Eles deixaram até acontecer uma guerrinha lá, num pedacinho lá, aí ninguém nota que todos os aviões, já na década de 60, os primeiros jatos, todos eles eram russos, e nenhum deles copiado, todos eles fabricados sob licença. A Rússia estacionou na Ucrânia só para moer carne, e haja moenda. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é ratoeira. Vou fazer um desenhozinho, eu gosto de fazer um desenhozinho e mostrar para vocês o que é ratoeira. A ratoeira dos Wagner. O ex-presidente da OAB dizendo que Cabral foi injustiçado, realmente. Amanhã tem um conteúdo interessante para falar para vocês. Amanhã é um conteúdo geopolítico, totalmente nacional. Amanhã eu vou falar sobre o Rio de Janeiro. Está na hora. Passou da hora de falar do Rio de Janeiro. Já falo há muito tempo, estou vendo o Sérgio Cabral solto. Eu era contra o Sérgio Cabral preso porque eu perguntava, cadê os outros? Por que só ele está preso? Por que só ele está preso? Então, falo isso. Eunice Souza, você sozinho sempre... Rubem, você sozinho sempre dá o recado. Obrigado, Eunice. Paraíba retada, minha amiga. Bangu 1DLS, obrigado pela colaboração. Rubão, eu vi a Hello Kitty morta, uma cena assustadora. Não esqueci até hoje. Tiro de 762 na cabeça, por isso a promotora botou para frente. Boa noite. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu? Quem escolhe a morte, Bangu, é a própria pessoa. Morrer com 1 tiro, 2 tiros, 5, tiro de fuzil. Ou seja, eu já vi policial morto com 1 tiro na cabeça. Você tem que ver coisa feia. Você tem que ver coisa feia. Uma bala, 1 tiro de 762 é assustador. A Hello Kitty escolheu a morte dela. Para mim, ela deveria ser abatida. Todo traficante do Rio de Janeiro portando uma arma deveria ser abatido e deveria ser declarado terrorista. E essa promotora está querendo aparecer. Porque, se você fizer uma enquete pública, 99% da população vai estar ao lado do comandante da PM de todo mundo. Esse negócio de o corpo estava feio, a promotora botou para frente nada. Botou para frente porque gosta de defender vagabundo. A realidade é essa. Eu não sei imitar a Marina, não, gente. Eu vou falar para vocês, né? Meu marido está comprando máquina. Eu vou dedurar ele. Tartaruga sem casco. Continuando, destinado a pagar a dívida, Silvana Argolo, a pagar a dívida não auditada. Rubão, poderíamos ver a Transnistria como um problema para a Rússia? Não. O problema é para os outros. A Rússia que está sendo um problema para todo mundo. A Rússia é um país só. A Rússia tem um PIB parecido com o do Brasil. A Rússia tem o 7º ou 6º gasto militar do planeta. Na realidade, é a Rússia que é um problema para os outros. Nada é problema para a Rússia. Vocês, às vezes, falam como se a Rússia fosse uma superpotência. A Rússia não é uma superpotência. Só é no pau. O Jacques Wagner quer se equivaler ao título de senador vitalício almejado por Bolsonaro. Eles querem amamar. Vamos aqui. Os canais sérios do interior. É canal que não ri, né? Canal sério é aquele canal que não ri. Esse canal aqui é sério, viu? O canal aqui não ri de jeito nenhum. Fala, mano. Wagner Fernandes Pereira, Rubão. A China falou grosso hoje contra os Estados Unidos, significa que a China já apoia a Rússia. Mas a China sempre apoiou a Rússia. Nosso amigo Rubem Coca Zero falou isso aí. Né? A China sempre falou grosso. Ela já apoia, não, ela sempre apoiou. E outra coisa, o outro dia eu vi o Antony Blinken e outro idiota lá metendo pau na China. Só que ninguém mostrou a resposta da China, que mandou os Estados Unidos a merda. Luiz Felipe Cavalieri, um abraço aí para São Francisco. Aí.
essa brisa aí do mar, lugar maravilhoso. Aí os prédios são baixinhos, aí não tem prédio alto, legal. Canal sério, Mundo Militar, Vamos ver aqui. Rubem, você viu o presidente do Congo cobrando Macron? A situação na Europa para os Estados Unidos e para a Europa nunca esteve tão má. Rubem, você viu o discurso do novo ministro das Relações Exteriores da China? Pois bem, ele destruiu com os Estados Unidos e disse que o governo chinês está bastante alinhado com Moscou. Rasgou a fantasia, que todo mundo sabia que não existia. Poderia repetir a receita do drink de limão? Vou abrir essa exceção. Né? Eu fiz para 4 litros. 4 litros de água. Não precisa ser aquela água de comida indiana, não. Tá? 4 litros de água, um recipiente que não seja de alumínio, de plástico ou de aço inox. 4 litros de água. 110 ml de suco de limão. Lava bem o limão. Tá? Lava bem o limão, vou explicar por quê. Você lava bem o limão, você espreme o limão até conseguir 110 ml. Quando você conseguir 110 ml, você coloca lá na água, como se fosse uma limonada, pega os limões que você espremeu e joga junto. Por isso que está bem lavado e a mãozinha limpa também. Tá? Ótimo. Feito isso, você acrescenta 530 gramas de açúcar. Pode ser açúcar refinado e dissolve. É muito açúcar? Não. É para 4 litros. Bota aquilo ali. Mistura. Misturou, você tampa lacrada a boca. Um plástico, filme plástico, alguma coisa. Não é pano, não. Tapa. Tem que ficar pressurizado, sem oxigênio ali. E você deixa 24 horas. 24 horas depois, você pega um coadorzinho, tá? Um coadorzinho qualquer coisa, tá? Uma peneirinha, um funil, e pega Coca-Cola zero, Mineirinho zero, Fanta zero, Fanta qualquer uma. Estou falando zero porque eu tomo zero, só por causa disso. É o seguinte, você pega e não enche. Deixa pelo menos 1/5 da garrafa vazia. E enche a garrafa com aquilo ali. Tampa, bem tampado, coloca no canto da pia, e deixa de 3 a 4 dias. Do lado de fora. Depois disso, você bota na geladeira e bebe. Pronto. Acabou. É só voltar atrás. Você aceitaria fazer um livre debate com alguém de um canal de direita e bem do futuro? Se for uma pessoa educada e inteligente, sim. Eu não discuto com idiotas. Porque o idiota, ele fica com a razão, eu fico com a verdade. Não, o vereador de Caxias não, é o empresário que contratou. Vamos embora, já dei o drink. Eu vou mostrar para vocês o que é a ratoeira Wagner. Não, Wagner, agora falando sério, é claro que se fosse escolher para presidir o Brasil, hipoteticamente, partindo do princípio que você me colocou aqui, porque eu estou dentro de uma situação ensaiada, é claro que eu escolheria o Putin, porque é um processo, é um sistema político bem mais alinhado com o nosso. Tem tudo a ver com a gente. Rubão, quando o BOP vai voltar ao Complexo do Alemão? Se depender do PT e do nosso judiciário, nunca. Aquilo ali é uma área livre e privativa de marginais e criminosos. Eles é que podem trabalhar ali. Inclusive, eles têm porte de arma de guerra. Sérgio Cabral contrariou muita gente? Sim. Donald Alves, você acha que essa aproximação do governo do Lula com o governo Biden pode enfraquecer a relação do Brasil com os BRICS? Claro! E foi feito para isso. E o Lula foi feito para isso. E foi tirado da cadeia para isso, para tentar implodir, para tentar fazer o jogo geopolítico.
né? A guerra híbrida, que no pau os Estados Unidos não dá, e eu vou contar depois. O céu ganhou mais um anjo, Pedrinho Matador, matou mais bandidos que batalhões inteiros. Exatamente, Ricardo Ferrão. Esse tiro de 762 foi o mesmo que matou o inspetor do DECODE no Jacarezinho. Bem lembrado. A única diferença é que esse cara era meu empregado, seu empregado. Ele estava ali arriscando a vida dele para defender a gente. Ele deixou uma mãe paraplégica que ele cuidava em casa. Mas o Ministério Público só foi lá atrás de ver conduta de policiais que achou uma excrescência que tivessem matado 28 bandidos. Uma pena que não foram 128. Foi a mesma coisa. O delegado que estava do lado tomou um banho de cérebro que o único ato que ele fez, ofensivo, foi descer e tirar uma cancela, tirar uma coisa que obstruía a passagem do Caveirão. Eles iam cumprir mandado de prisão. Né? E o cara toma um tiro de 762 na cabeça. Com esse aí ninguém se comove. Agora, com a Hello Kitty, as pessoas se comovem. Afinal, era a Hello Kitty, né? A única coisa que eu fico triste na morte da Hello Kitty é que ela morreu com 23 anos. Podia ter morrido com 20. Exatamente. Traficante é terrorista e consumidor é cúmplice. Patrocinador. Tem gelatina também da Hello Kitty, Da Antônio Silva, quem é Hello Kitty era uma traficante que andava com um bonde, todo mundo armado de fuzil, granada, metralhadora, e ela morreu num confronto com a polícia, e a justiça está atrás dos policiais para prendê-los, botá-los na rua, porque os policiais deveriam ser expulsos e ir para o lado dos bandidos. Aí sim. Antônio Aparecido, Rubão, qual a relação de perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra e a fundação de Israel? É um assunto polêmico. Eu prometo abordar isso aí numa live especial. Aqui eu não posso falar, não. Rubão, Bosta na Água vai voltar para levar as joias da Eguinha Pocotó. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Piada a gente tem que fazer. O político está aí para a gente ir dele. Agora, eu vou dizer uma coisa. Não caiam dessa história, não, tá? Porque isso daí é para tirar a atenção de você na gasolina que aumentou na bomba, da picanha que não veio na sua mesa, do salário mínimo que aumentou R$13 ou R$18. Não entre nessa, não. Isso aí é problema para as autoridades competentes envolvidas. Não é problema seu nem do governo novo que chegou, que quer fazer da sua plataforma de governo falar mal do antigo. Está me lembrando o governo Bolsonaro que fazia isso. Tudo era culpa do Lula. Agora tudo passou a ser culpa do Bolsonaro. Interessante, né? Criatividade. A África está se libertando da Europa, e com certeza. Um abraço para Maceió, Alagoas. Vamos embora. Grava um vídeo fazendo drink limão. Eu vou fazer, mas no estilo Índia, tá bom? Fazendo estilo Índia. Gente, isso aqui é no estilo Índia, olha. A água eu vou pegar da rua. O limão estava caído ali achei no lixão. Hello Kitty foi uma das únicas mulheres a pegar um cargo de liderança no tráfico. Era CEO. Ela tinha muita disposição. O sonho dela era ser cantora gospel, mas ela morreu antes. Que azar, né? Pena que não morreu antes de antes. É uma pena. Mas o que impediu ela de ser cantora gospel? Aquilo que ela carregava não era microfone, o nome daquilo é fuzil de assalto.
Gente, eu não acho nada dos outros canais. Eu não acho nada do Duplo Expresso. O Duplo Expresso é do Rômulo Maia, meu amigo, gosto dele, né? A gente se dá bem. Então é o seguinte, eu não tenho nada para falar do negócio. Eu tenho para falar alguns que a gente tem crítica. Se eu for lá falar sobre geopolítica na Ana Maria Braga, ferrou. Você ser expulso de lá. Aníbal Barroso, obrigado pela colaboração. Rubão, por que o brasileiro votou no PT? Na realidade, o brasileiro não votou nem no PT, nem no PL, né? Quase metade da população praticamente não votou, né? Os números são absurdos. Ninguém teve maioria. A maioria em cima um do outro, no segundo turno. Então, o próprio brasileiro já está decepcionado com o seu processo eleitoral. E a geleia de tomate. Geleia de tomate, depois eu falo. Uma vez de cada vez. Anne Marie Braga. Sidney Heraldo Ruela. Rubem, há 10 anos, pelo menos, digo à minha esposa que eu tenho medo que o Rio... Eu vou te dizer mais. Não é 10, não. Não é 10, não. Vai para 30. Vai para 30. Vai para 30. É que a gente tem memória curta. Eu estava vendo, o outro dia, lembrando de uma brincadeira que a gente fazia com um amigo meu que era eletricista na Petrobras, técnico eletricista, né? Que ele morava na Penha, perto do Complexo do Alemão, e a gente, brincando, falava que a filha dele tinha 3 anos e ainda não tinha aprendido a andar. Isso em 1993. A gente falava assim, a filha dele, esqueço o nome dele agora, a filha dele não sabe andar ainda com 3 anos. Por quê? Porque não pode ficar em pé em uma bala perdida. Então, o negócio é mais antigo. O principal não é a joia presente, o verdadeiro presente foi o Bolsonaro que deu a refinaria. Vão anular a doação? Claro que não! Bolsonaro favorito como em 2026 é tão óbvio quando o Lula era favorito em 2022. Que o circo tem que continuar, o espetáculo não pode parar. Um abraço para Sergipe, adoro Sergipe, apesar de não conhecer. Tive até umas ideias de morar aí, hein? Talvez, mas profissionalmente. Felipe Silvestre, obrigado pela colaboração. Dário Rubão Neves. Ana Maria Braga sem Louro José ficou bem sem graça. Que, na realidade, o programa era Louro José com Ana Maria Braga, né? Antônio Alves, obrigado por elogiar o meu trabalho. Gente, é claro que sim. Claro que sim. A Rússia perdeu mais de 300 mil homens só numa rua de Bakhmut. Não. Eles vão trocar a Turquia vai trocar os F-16 pelos Su-35 ou os MiG-35 e os J-10. Caiu a máscara. Gente, o Ocidente está com os dias contados. O Ocidente está com os dias contados e vocês não repararam nisso. O problema não é quem é o favorito, é quem conta os votos também. Vou falar sobre o acordo nuclear China e Rússia. Bom, essa campanha contra a Nicarágua tem a ver com um canal que a China quer fazer? Claro, claro, óbvio. Rapaz, é verdade. Caveira, um abraço. Gente, indo para os finalmente, porque essa live é rápida, porque daqui a pouquinho tem
Por Tinder, no canal Rubem Gonzalez, e amanhã, cedinho, 7 horas da manhã, pão na chapa. Primeiro, eu dizer para vocês, falar aquela explicaçãozinha, brincadeira que eu faço, que é isto aqui. Vou brincar aqui com vocês e mostrar aqui um desenhozinho. Isto aqui. Isto que você está vendo aqui, vamos dizer que são quarteirões. Né? São quarteirões que você está vendo aqui. Certo? Vou fazer assim, fica melhor. Quarteirões que você está vendo assim. Está vendo aqui. Um quarteirão, 2 quarteirões, isso aqui são ruas. Ótimo, vamos dizer que isso aqui é uma praça. O que ocorre com... É normal, é um cálculo feito militarmente falando. Podem, quem participa aqui, Arte na Guerra, um abraço para o comandante Robson, um abraço para o Rogério, né, para todo mundo. Você, classicamente, para desalojar, desintocar alguém, você precisa de 3 homens. E se você precisa de 3 homens para 1, você tem uma proporção de 3 baixas para 1. Ou seja, você perde muito mais homens atacando uma posição. E como é que os Wagner solucionaram esse problema? Com isso aqui que é chamado moedor de carne. Eu falei. Eles vêm por aqui. Eles vêm por aqui, vão combatendo rua a rua, vão tomam todo esse... Tudo. Tomam tudo. E avançam? Não. Não, eles não avançam. Eles recuam. A política de combate na Ucrânia é o refresh. Perdeu 2 companhias, manda 2 companhias. Perdeu 3 companhias, manda 3 companhias. Refresh. Sempre refrescando. Sempre colocando gente nova. Isso cobra seu preço. Primeiro, que o refresh não é feito com a mesma qualidade do que você perdeu. Né? Você coloca esse pessoal aqui. Só que o Wagner, que tomou essa posição toda, voltou. Voltou, mas mapeou tudo. E entra numa posição defensiva. Ou seja, eles, como atacantes, entram numa posição defensiva. E atraem aquele pessoal para aquela ratoeira. E naquela ratoeira eles provocam praticamente um massacre, porque é um terreno conhecido, aonde eles estiveram, mapearam, têm os pontos, minaram, fizeram de tudo. E quando eles chegam no final, eles avançam? Não, eles recuam de novo. Essa operação foi feita diversas vezes no mesmo lugar, em Bakhmut, provocando realmente um moedor de carne. Tudo que você está ouvindo, dos números que você está ouvindo aí da Ucrânia, são todos eles mentirosos. Mentira, até porque a própria lógica de enfrentamento, o grupo Wagner que é pica, que vai para o enfrentamento mesmo, porque a própria lógica de guerra e a vantagem que a Rússia tem no bombardeio, no uso de canhões, morteiros, obuses, helicópteros, aviões, de tudo isso, faz com que, quando o último homem, o homem no chão, a infantaria, vá evoluir, já encontra as posições, encontra muito de fundo. Muito. Você vê toda hora. Eu tenho centenas de vídeos aqui, centenas, não é dezenas, eu tenho centenas. E esse picador de carne que eles chamam vem de algum lugar. É exatamente essa tática. Eles se transformam em defensores no ataque e vão eliminando. Assim, mais de 45 mil pessoas morreram numa cidade que tinha 70 mil habitantes. É simplesmente um morticínio. E agora ainda tem a briga do Zelensky com o chefe do Estado-Maior lá.
Só não tiram o Zelensky. Hoje, por que não tiraram o Zelensky? Eu conto amanhã. Está pensando que eu não sei fazer mistério? Né? Eu conto amanhã por que Zelensky não caiu. Falo do Rio de Janeiro amanhã. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um planejamento. Por que o Rio de Janeiro é tão ruim? Rio de Janeiro. E por que Zelensky não caiu? Cair ele já caiu, mas não tiveram como tirar. É só vocês verem, para vocês saberem se foram 30 mil soldados mortos na Batalha de Marmud russo, é só vocês verem o índice de acerto. O gozado que é o seguinte, né? A cobertura da Ucrânia dá vazão para videogame, dá vazão para velho da espingarda, dá vazão para vídeo falso. Agora, aí que tem 30 mil mortos, ninguém tira uma foto. 30 mil mortos deve ser uma quantidade enorme. Agora, eu vejo toda hora centenas de caixões sendo mandados para a Ucrânia e os cemitérios ucranianos. Vamos embora aqui. Todd Power, Guido, obrigado pela colaboração. Bozo trocou refinaria por diamante, Rubão. Passa pano. Eu passo pano se for na sua bunda. Né? Eu passo pano. Me respeite. Me respeite. Eu agradeço a colaboração. Colabora quem quiser. Agora, me respeite. Porque eu não sou moleque igual a você. Tá? Eu não passo pano para ninguém. Eu estou tentando abrir seus olhos, seu imbecil. O Brasil paga 5 bilhões de reais por dia. O PT entrou dizendo que ia acabar com o PPI e a gasolina já aumentou, seu babaca, seu idiota. E você está preocupado com isso aí. Existem órgãos competentes. Nenhum plano de governo eu vou perseguir o governo passado. É a mesma política do Bolsonaro. Eu falei isso, seu animal. Você não entendeu, não, jumento? Aonde você não entendeu? Aonde faltou capim para você comer? Para te dar sustância no cérebro? Hein? Eu não aceito desonesto intelectual, canalha. Canalha, eu não passo pano para ninguém. E outra coisa, a refinaria foram os Emirados Árabes. Aquilo foi a Arábia Saudita que mandou. Não seja ignorante, imbecil e retardado mental. Vai estudar geografia, caralho. Geopolítica. Arábia Saudita, ou vocês acham que a África também é um país energúmeno? A África é o quê? Mama África. 54 países, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, centenas de etnias, centenas de línguas, milhares, até. Aí o cara chama aquilo de África. África é teu cu. Mesma coisa, Arábia Saudita, Emirados Árabes, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, é um caminhão cheio de filho da puta. Cheio de gente igual a você. Isso que é a mesma coisa. Tudo filho da puta. É tudo a mesma coisa. Isso que é a mesma coisa. A Arábia Saudita é uma coisa, Emirados Árabes é outra. Ignorante. Mau caráter e ignorante. Não precisa ficar aqui, não. Se ficar, fica também. Estou bem aí. Vladimir Putin. Não venda a TV, não. Passa a assistir outras coisas. Só não veja a TV aberta. Amanhã vai ter pão na chapa. Amanhã tem. Augusto Ezequiel Mapaone, muito obrigado pela menção. Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Tá bom para o Japão, hein?
Não, Bangu. O povo ucraniano não está sendo informado, não. Está recebendo. Lá é do nível do hoje no mundo militar, se bem que nem lá o pessoal é tanto. Né? Nem lá o pessoal é tão igual a esse pessoal aqui, não. Mas lá não. Lá a Ucrânia está ganhando a guerra, lá está tudo sendo resolvido. A Rússia. Ninguém faz conta básica. A primeira conta básica que você tem que fazer: qual é o efetivo que está envolvido pelo lado da Ucrânia na guerra? 100% de todas as Forças Armadas, 11 convocações e dezenas de milhares de mercenários, que na realidade são soldados da OTAN. Mais de 200 bilhões de dólares de equipamentos militares colocados lá pelo Ocidente. Isso tudo contra um país que está usando 15% de suas forças armadas, que está com 26% do território vizinho, com as melhores áreas, que já reconstruiu cidades como Mariupol, e tem gente acreditando que a Ucrânia está ganhando a guerra. Rebeliões dentro do exército ucraniano é de todo jeito, Patrícia Silveira. Não vou nem abordar isso. Deserções em massa. Se não tem 40 mil Wagner, como é que vão matar 40 mil Wagner? Segundo a NATO, que está morrendo 5 Wagner para um ucraniano. Bem, no picador é 30 ucranianos para um Wagner. Você acha que o atentado em Ohio pode ter o dedinho da Rússia? Não, nada a ver, não. De lá para cá foram mais 5 descarrilamentos. Mas não tem nada a ver, não. Presidente do Flamengo quer botar 30% do clube para SAF. SAF é diminutivo de safadeza, né? Será o presidente? Será que tem mutreta? Ah, duvido. Landim envolvido em mutreta? Rodolfo Landim envolvido em mutreta? Gente, lavem a boca. Você é o cara mais decente do mundo. Táticas russas podem ser aplicadas no RJ? Não, não precisa, não. Dá carta branca para o Bob e para a Cole, que não precisa nada, não. Vladimir Putin, obrigado pela colaboração. Solta aí o... Vamos ver aqui rapidinho. Vamos aqui. Ruben, você assiste alguma de suas lives depois de fazê-la? Não, eu tenho medo de me apaixonar por mim. Gente, acho que eu vou virar gay. Olha, que careca simpático, coisa linda. Não, mas às vezes eu dou uma olhada. Eu não gosto, ninguém gosta de se ver. Eu não gosto. Um corte ou outro eu vejo um pedaço. Até que eu estou me levando mais a sério. O Lula não está passando pano, não está passando nada. O Lula está pagando pela soltura dele. Fagner Alves Pereira, eu só queria as urnas de terceira geração da Argentina. Eu também. Augusto GoPro, parei de fumar, troquei o cigarro pelo basquete. O Rubão ajudou falando mal dessa desgraça. Porra, se eu conseguir mais alguns aqui, eu vou ficar feliz. Tenho nada contra quem fuma, não, tá? Mas quem puder sair fora. Vamos embora. Gente, eu não sou comediante, Pablo. Não, a piada não é isso, não. Foi assim, eu queria morrer. Como é que você queria morrer? Eu queria morrer como meu avô.
que morreu dormindo, tranquilo, e não como os 40 passageiros do ônibus que ele dirigia quando caiu no precipício. Rubem, essa guerra não parece um novo Vietnã, só com a participação da Europa? É, em alguma coisa, sim. Mas essa é uma guerra controlada pela Rússia, eu já falei. Eu já falei que essa guerra é controlada pela Rússia e agora a China aparece no cenário. Sandoval, obrigado pela colaboração. Inclusive, Maicon, Lian, quem fez a reconstrução de Mariupol são construtoras norte-coreanas, tá? Em tempo recorde. Não é como aqui que pega uma ponte. Aqui perto da minha casa tem uma ponte com um vão de 10 metros, um pontilhão. 3 meses para ficar pronto. Rubem, como anda o preço e o fornecimento de gás na Europa? Estão alardeando por aí que o problema já está quase resolvido. O problema é o quase. O problema é o quase. O problema é o quase. A Europa não tem energia, a Europa está na mão dos outros. É os trem de pneu careca, Clay, é verdade. Gente, Dilamar, eu faço às vezes live só sobre essa parte de economia, e você está falando das fintech, tipo Nubank e outras. Temos que tomar muito cuidado. Só fique no limite que o Banco Central garante. Não estou indo contra, porque a maioria das pessoas tem conta ali com R$500, R$1.000, R$1.500. Isso aí é tranquilo. Mas eu quero deixar claro para vocês, não vão acima do limite do Banco Central. Acho que o Banco Central é R$50 mil. O Biden pediu perdão, pediu desculpa, disse que iria lá, pediu para o Putin entrar na Ucrânia, aí depois ficaram cagando goma. A guerra hoje, André Luiz Pereira, a guerra hoje já está num US$ 1 trilhão. Eu não tenho medo de errar. O conjunto da guerra hoje já está em US$ 1 trilhão, se não passou. Né? Caro Rubens, já ouviu falar de Kiolis, Ucrânia? Não, não ouvi, não. Exatamente, Tom César. É cozinhando o galo mesmo. Denis Williams, obrigado pela colaboração. Rubens, você acha que se o Bolsonaro voltar, ele vai ser preso, condenado e nunca mais vão deixar ele sair da cadeia? Ou de lá ele só sairá morto? Abração. Gente, Bolsonaro, lamentavelmente, é um Lula chamado Bolsonaro. E o Lula é Bolsonaro e Bolsonaro é Lula. Lula é Bolsonaro, os dois significam a mesma coisa. O Bolsonaro vai vir, não vai ser preso, porque acho que não precisa prendê-lo para elegê-lo. Ele, provavelmente, nessa pasmaceira que está aí, ele vai ser eleito inercialmente. Ou ele ou qualquer um que o siga, porque a situação está muito feia. Esse governo está assustador. Logic, obrigado pela colaboração. Super Stick, obrigado. A França está pegando fogo? Não, a Europa está pegando fogo. E a Rússia sabe disso. A Ucrânia está esse dia, convocou um homem cego, teve outro também. Teve um sem perna. Foram convocados dois caras para lutar na Ucrânia. Um sem perna e outro sem a visão. O outro cego. O cego foi convocado porque dizem que ele tinha uma visão de longo alcance. E o sem pernas foi para correr atrás. Bolsonaro tinha tudo para ser um Geisel, mas quem nasce para Bolsonaro não chega a Geisel nunca.
Adriano, advogado, obrigado pela colaboração. O Bolsonaro está fazendo o papel dele, papel ridículo dele. Está lá puxando o saco dos republicanos, enquanto o Lula dos democratas, enquanto os brasileiros ficam pensando do agronegócio onde vão tirar potássio para a próxima safra. Dilma subiu no telhado do BRICS. Duvido que caia de lá para o banco da presidência. Talvez caia para outro lado. Gente, Rússia e China, corte final. Acordos nucleares. A Rússia exportou no último ano urânio enriquecido, combustível nuclear, para a China. A Rússia alimenta a indústria militar de ponta chinesa. O MiG-21, o MiG-19, o Sukhoi 27, todo o sistema de propulsão, todos os motores a reação, são plantas russas, ex-soviéticas, atualmente russas. O combustível nuclear está sendo enviado, enriquecido, já para a China. A China hoje não é uma superpotência nuclear, só existem duas superpotências nucleares: Rússia e Estados Unidos. Por quê? Porque elas juntas detêm mais de 90% das ogivas. Depois nós temos Paquistão, Índia, Coreia do Norte, França, Inglaterra e Israel, que ninguém sabe de onde saíram as bombas de Israel, né? Então, o clube atômico são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 países, porque tem mais China, Estados Unidos e Rússia, sendo que Estados Unidos e Rússia estão em outro patamar. E a Rússia está em outro patamar ainda. Por quê? Bomba atômica é igual hambúrguer do iFood. Ele só serve para ser degustado com o delivery, com a entrega. E os Estados Unidos está com o pior sistema de entrega da sua história. Nunca os Estados Unidos esteve tão mal de entrega. Seus mísseis são sofríveis. Seus sistemas da superfície, que é como se chama terra-terra, né? Tem terra-ar, ar-terra, né? Mas o míssil superfície deles estão praticamente... Os ICBMs dele são restritos aos Minuteman. O mais novo pode fazer um bolinho, tem 53 anos. Só perde para as B-52, que tem 70 anos. Aquelas senhoras é que cuidam da segurança avançada dos Estados Unidos. Tem o B-2, que não se compara a um Tupolev 160, nem a um 22, e nem aos ágeis Sukhoi 34, que são únicos no mundo na categoria. São bombardeiros com característica de caça e capacidade de carga de um bombardeiro médio. São assustadores, os Sukhoi 34. Fora as 8 armas do Putin, fora os fenomenais e já comprovados sistemas terra-ar. Tanto é que 80% das perdas russas na Ucrânia em equipamentos aéreos, eles perderam elas para equipamentos russos, feitos por eles mesmos. Né? Sistema Buk 125.
as S-300, as S-200. Eles não têm S-400, a Ucrânia não tem S-400. E o Sarmat, o SR-28. Outros, o Avangard. Curtos, táticos, como o Kinzhal. Táticos, porém, capazes de levar 20 bombas de Hiroshima tranquilamente no seu nariz. Um míssil hipersônico a 12, 14 mil quilômetros por hora, Mach 12, manobrável. 2, pelo menos, foram usados na Ucrânia e todo mundo ficou de boca aberta. Os Estados Unidos ficaram de boca aberta, porque não tem como saber como parar aquilo. São imparáveis. Agora, se você for para o Avangard, um planador que alcança 35 mil quilômetros por hora e desce numa bola de plasma, você vai se assustar mais ainda. E o mais assustador de tudo é que alguns hipersônicos desses, como são manobráveis, estariam sendo preparados para ser um sistema anti-míssil nuclear. Os Minuteman, que alcançam também uma velocidade muito alta, só que são parabólicos. Subiu, caiu. E só para refrescar a cabeça de vocês, para começar a fechar o joguinho dos pontos, quem domina a tecnologia hipersônica no mundo hoje é Rússia. Segundo lugar, China. Terceiro lugar, Estados Unidos? Não. Irã. Quarto lugar, Estados Unidos? Não. Índia. Nessa corrida, a Índia está no quinto lugar, os Estados Unidos está no quinto lugar. Isso porque eu não tenho a posição dos estudos da França, que a França sempre teve uma excelência em equipamentos supersônicos. Então, os Estados Unidos estão na rabeira disso tudo. A Rússia e a China, hoje, são aliados nucleares, só que de forma escancarada. Não são mais amantes. Assumiram o relacionamento publicamente. E como não tem nada tão ruim que não possa piorar, a Turquia disse que vai se desfazer dos seus F-16 e, para o lugar, vai colocar J-10 e Sukhoi 35. Hoje, a Turquia é realmente uma pedra no sapato dentro da OTAN. Se você ficar com ela, tem um traidor deles lá dentro. Se você se livrar dela, ela adere de vez ao outro lado. Então, está aquele negócio ruim com ele, pior sem ele. A Turquia se colocou numa posição tal, o Erdogan colocou o seu país numa posição tal que, efetivamente, a Europa e os Estados Unidos não foi à toa que tentaram o golpe para tirar o Erdogan, golpe esse abortado pela inteligência russa, salvo pelo Putin, que entregou toda a tramóia e nem aceitou, e ainda engoliu quando foi derrubado um Sukhoi 24 por um F-16 turco. Aquilo foi uma jogada dos militares rebeldes para colocar o Erdogan em rota de colisão. Putin ficou quieto, se vingou da Força Aérea turca. Para quem não sabe, um ônibus com 40 pilotos levantou voo e todos os 40 morreram.
um mês e pouco. Acontece essas coisas, é igual o descarrilamento de Utah. Mas entregou tudo, assassinaram um embaixador russo, tentaram de tudo, se você imaginar, para indispor a Turquia com a Rússia, para tentar afastar essa aproximação do Erdogan, que com a promessa, você quer o Império Otomano? Pega de volta. Tem nada com isso, não? Tá bom para você? Ótimo. Se vai ter Império Otomano ou se não vai ter. Eu sei que tem sempre um otomano. Otomano não sei aonde. Amanhã eu vou trazer mais esclarecimentos sobre essa parceria, mas a parceria já foi escancarada. Hoje, o chanceler, não decorei o nome ainda, gente, abriu o jogo, escancarou, mandou a real para os Estados Unidos. E para os Estados Unidos, uma péssima notícia para a Farinha Lima, uma péssima notícia para o governo do PT, para o governo do Haddad, que não sabe onde é a popa ou a proa desse navio, só deve saber onde é o cofre. A taxa de juros, a taxa básica de juros do Fed, do Federal Reserve, que é uma entidade privada que cuida e imprime dólares, não estão conseguindo empurrar dólares no mundo. A taxa periga ir a 6%, 6,5%. Se chegar a esse assombro, não tenha dúvida, ninguém vai aplicar em taxa Selic do Banco Central privatizado e anabolizado com dinheiro nosso, para deixar de aplicar numa moeda aparentemente ainda forte. Ninguém vai deixar de aplicar em dólar para aplicar em real. Ninguém. Ninguém. Nem que esteja dando o dobro. Com essa medida, aí é que esse governo acaba mais rápido mesmo. Pouca esperança, que o lixo que tem lá na boca da botija, já vão começar a campanha aí para eleger o ignóbil Bolsonaro, aquele militar que desonra a farda, que é uma vergonha. Esse homem é uma vergonha. Isso aí é aparecer em público. Geisel conseguiu ainda, em vida, se manifestar sobre ele e dizer quem ele é. Covarde, frouxo, sem capacidade, e que agora provavelmente vai ser vendido como a solução para vir depois do Lula, para ele continuar o que o Lula está fazendo, que o Lula já continuou o que ele estava fazendo. Enquanto isso, você está confundindo a Arábia Saudita com Emirados Árabes. Alisson Minoso, obrigado pela colaboração. Rubão, sobre o trabalho escravo na uva aqui na Serra, não está parecido com o que aconteceu na cana-de-açúcar há 6 anos atrás no centro do país? Depois os franceses compraram tudo. Tem um segredinho para te contar. Alisson Minoso, eu ainda não abordei, mas vou abordar. Questão da uva. Eu sei muito mais coisa disso do que vocês pensam. A questão da uva nasce com o vinho da Califórnia. O vinho californiano, que tinha que virar um vinho bom. Para o vinho ser bom da Califórnia, o vinho francês tinha que ir para o barro. Mas isso eu conto amanhã, não vou contar hoje, não. Hoje eu vou terminando a live por aqui, tá? Porque, senão, eu fico sem assunto para amanhã. Wagner, só para te responder, a Rússia não digeriu nada de laboratório químico. Aqui ninguém digere nada, pode ter certeza. Tá? Questão da uva, França, Califórnia, África do Sul. Olha só, olha como é que eu vou longe. África do Sul, Austrália e Chile. O Chile é o agente passivo disso tudo, mas eu vou explicar depois. O Chile é o único inocente aqui. E a França também. A França e o Chile são os inocentes. Amanhã vou contar toda a história. Tem filminho. Os maiores conhecedores de vinho são americanos, como sempre, né? Mas eu conto para vocês isso amanhã.
Hoje eu vou ficando por aqui, que agora tem Putinder, né? E amanhã de manhã, pão na chapa. Fui!